Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Elton Oliveira por aqui, Jesus Mais, estamos aqui vivendo um momento especial, pessoal, olha só, estou bem acompanhado aqui, ó, minha esposa aí linda e maravilhosa, nós estamos aqui hoje para iniciar um projeto novo, o Jesus Mais Podcast, é isso aí. A gente está agora adotando esse método na mesa. Nós lemos um livro, né, amor? Bastante interessante. Não, você, né? Eu tô lendo ele ainda. Daquele livro A Mesa, da David Titus, né? E ele fala muito sobre a importância da mesa. E nós estamos com esse intuito aqui de trazer esse momento à mesa, porque nós sabemos que a mesa, ela traz um momento de comunhão, de conversa, né, amor? Traz um momento de cura, de aprendizado. de libertação, muitas coisas acontecem. Então nós descobrimos isso e nós estamos fazendo isso aqui hoje, trazer uma palavra para o seu coração através do momento à mesa. Vamos conversar aqui, trocar uma experiência. E acredito que nós cresceremos e vocês aí do outro lado também serão edificados com essa mensagem, com essa palavra. Tenho certeza que vai ser muito especial. Amor, obrigado por ter vindo. Tá bom? Aceitado. Eu que agradeço a oportunidade. Aceitado o convite aí, vencendo desafios, vencendo barreiras aqui. Para quem não sabe, ela me convidou para ir para a igreja, pessoal. Depois a gente vai contar essa história aqui mais na frente, aqui vai entrar nisso, não sei se ela lembra, mas ela me convidou, eu vou trazer isso aqui pra gente poder conversar um pouquinho também. E, amor, normalmente a gente conversa, inicia aqui, né, pra quem já acompanhava nossas experiências aí, se você não acompanhou, acompanha, tá bom? Tem aí uns vídeos também de conversa, experiências, nós trocamos experiências com várias pessoas aí, tenho certeza que vai te edificar, então corre nos vídeos, procura experiências, tenho certeza que vai edificar a sua vida. A gente sempre começava o nosso bate-papo conversando um pouquinho sobre conversão, sobre como a pessoa chegou ao evangelho. E eu queria começar com você dessa mesma forma. Como é que você lembra como é que você chegou a Cristo? Se você já era cristã, como é que foi esse seu momento com Deus e seu início na sua vida com Deus aí? Eu lembro mais ou menos. Eu vou contar aqui o que eu lembro. Uhum. Eu lembro que eu morava no Maranhão com a minha avó. E aí eu vim para Brasília, né, para o Valparaíso, para morar com a minha tia novamente. E quando eu cheguei aqui, minha tia frequentava a igreja, que é a igreja que eu estou até hoje. Uhum. E eu acompanhava, vinha juntamente com ela, e eu não gostava, eu lembro que eu não gostava quando as pessoas que tinham apelo, e as pessoas vinham e faziam aquela festa, bora aceitar Jesus e não sei o quê. E eu já estava participava com os jovens, participava da escola bíblica dominical, dos cultos, eu gostava do ambiente, gostava dos momentos que eram preparados, mas eu não queria um real compromisso. Eu não queria pegar aquela responsabilidade para mim. E aí, teve um dia que foi feito o apelo e eu saí de casa já decidida que eu ia aceitar Jesus naquele dia. Eu ia pegar aquela oportunidade que estavam me dando, porque era muito boa. Uhum. E nesse dia não apareceu ninguém para vir perguntar se queria ir lá na frente, se eu gostaria de ir lá na frente. Ninguém veio me perguntar. Era um culto normal? Era um culto normal. E sempre eu lembro que o pastor Jorge Carlos, quando ele terminava de pregar, ele sempre fazia o apelo. E as irmãs, os jovens, iam atrás dos jovens, pegavam no braço dos jovens e perguntavam se eles queriam aceitar Jesus, que eles iam na frente com a pessoa. E até hoje eu também tenho essa mesma coisa. Eu pergunto se a pessoa quer aceitar Jesus no momento do apelo. E eu falo, eu vou com você até a frente, e eu costumo fazer Trouxe isso, né? Trouxe isso, porque foi muito importante para mim naquele dia. E aí, eu procurei a líder de jovens, que já estava sendo a minha líder, querendo ou não, porque eu frequentava o conjunto de jovens e adolescentes. E aí, eu falei, vamos lá na frente comigo, que hoje eu quero aceitar Jesus. Porque eu já tinha saído de casa, independente da mensagem que tinha sido pregada, de tudo que tinha acontecido. Já tinha decidido. Eu saí de casa e estava decidida que naquele dia eu ia aceitar Jesus. Uhum. Aí aceitou Jesus. Aceitei Jesus. Isso é interessante, porque você falou que já vinha na igreja, já participava e tudo mais, mas não tinha ainda aceitado. E pra você, o que mudou quando você aceitou, quando você deixou... Porque normalmente a gente tem uma mudança de chave, né? Eu sempre falo isso aqui também. A gente tem uma mudança de chave, a gente realmente começa a mudar
Não sei se foi no seu caso nesse momento ou você se encontrou com Jesus depois, teve algum outro momento mais especial que você fala, não, a partir desse momento também teve outra mudança de chave. Ou foi nessa já que mudou tudo, você já dessa daí já partiu pra cima, já falou, não, é isso mesmo que eu quero. Porque tem muita gente que aceita Jesus, mas aceita Jesus e realmente não muda, né? Não permanece firme, desiste no meio do caminho, ou então se distrai com outras coisas. No seu caso já foi assim, já? Não foi assim. Eu não sou diferente das outras pessoas e aconteceu comigo a mesma coisa. Eu aceitei Jesus e continuei vindo para a igreja e fazendo aquilo que me era proposto. Uhum. Na escola bíblica dominical, nós tínhamos que chegar e falar todo dia antes da aula, falar quais os livros da Bíblia na sequência, certinha. Então, em casa, eu me dedicava, eu tirava um tempo para ler, ouvia uma música da Aline Barros que falava Gênesis, Êxodo, tal, para mim poder, na escola dominical, ganhar os pontos. Uhum. Eu frequentava a escola dominical, não faltava por nada a escola bíblica dominical, até porque, para minha tia, era regra, não podia faltar a escola bíblica dominical. E aí, eu vinha seguindo todas as coisas, eu vinha pro culto, eu li a Bíblia, passou um pouco tempo, eu comecei a dar aula para as crianças, e eu lia a revista da Escola Bíblica Dominical, eu me esforçava, eu preparava uma aula, só que eu não tive um real encontro com Deus. Eu não teve essa mudança de chave, não Fazia teve no automático ali, né? simplesmente porque eu Todo tinha mundo que fazia, fazer, todo mundo tava fazia. no meio que todo mundo fazia. Então, em casa eu ouvia hinos, eu lia a Bíblia, eu orava, mas assim, meio que no automático. Tipo, todo mundo faz e é pregado sobre isso, se fala muito sobre isso, então vamos cumprir aquilo que tem que ser cumprido. Entendi. E assim eu ia... eu ia levando. Eu ia fazendo as coisas que tinha que ser feita. E quando é que foi a mudança, então, que você passou a, agora sim, eu realmente amo Jesus, desejo esse Jesus, eu quero mais dele, eu não faço mais porque todo mundo tá fazendo. É aquele momento que a gente muda de chave, tipo, pode ninguém fazer, mas eu vou fazer porque eu sei quem eu quero, aonde eu quero chegar. A minha mudança de chave aconteceu em um encontro com Deus. Eu era recém-casada e... Com quem? Com o amor da minha vida. Pra quem não sabe, pessoal, minha esposa, tá bom? Talvez você entrou agora e não tá sabendo. É que tá sempre me acompanhando nas lutas, nas batalhas, sempre tá me ouvindo, me incentivando aí. Então, foi comigo, já era casado comigo também. Não, um ano já tinha, quando você foi pro encontro. Eu não lembro, eu não sei de data, eu não consigo relacionar. Eu sei que eu era recém-casada. E aí, a irmã Fran tinha marcado um encontro com Deus. E aí, lá realmente, eu me encontrei com Deus. E foi lá que a chave mudou. Lá eu descobri que eu tinha um Deus que me amava acima de qualquer coisa. E nesse encontro, eu precisei ser curada de muitas coisas que depois eu venho aqui falar para vocês. E eu precisava muito de cura e eu não entendia alguns motivos de algumas coisas. E aí, nesse encontro, um verdadeiro encontro mesmo que eu tive com Deus, Deus sentou comigo e conversou, me explicou e falou que me amava. Lá eu descobri que realmente eu era amada por Ele, independente do que eu fazia ou do que eu tinha feito, o que eu ainda ia fazer. E que Ele tinha me amado primeiro, antes de qualquer pessoa, antes do meu pai, antes da minha mãe, antes da minha avó, de qualquer pessoa. Tinha um Deus que me amava acima de todas as coisas e que não tinha como ser mensurado, não tinha como medir o quanto Ele me amava. E Ele tinha entregado o próprio filho para morrer no meu lugar. E aí, naquele dia, eu tive um verdadeiro encontro com Deus e eu descobri lá o meu chamado, o que eu tinha que fazer para Deus, porque até então eu vinha fazendo o que me era proposto, igual eu falei que era para fazer. Vamos fazer uma peça? Vamos fazer uma peça. Vamos fazer... vamos pregar. Só que aí naquele dia eu descobri o que Deus queria de mim, o que precisava ser mudado. Naquele dia meu coração foi assim, foi cheio, transbordou. Naquele dia minha mente mudou.
os meus olhos espirituais se abriram. Eu consegui me aproximar de Deus. Eu descobri a minha identidade naquele encontro. Eu descobri que eu era bonita, que eu tinha um pai. Eu descobri que eu era alegre, que eu era feliz. E que muitas coisas, minha identidade, muitas coisas eu descobri naquele dia. Foi um misto de emoções e, assim, cada ministração, cada palavra que era falada lá, que era ministrada, Deus tratava comigo e foi tratando. E eu realmente, quando eu coloquei o pé fora daquele encontro, eu falei, agora eu conheço, eu sei quem é Deus, não das outras pessoas falar. Agora eu tive um real encontro com Ele, um contato verdadeiro com Ele que eu nunca tinha tido na minha vida. E foi aí que a chave mudou, que eu falei, eu não posso mais viver daquilo que as pessoas colocam para mim fazer, eu não posso mais viver daquilo que as pessoas acham que eu tenho que fazer. Não é mais isso. Uhum. Agora é um real relacionamento com Deus, porque tudo mudou. Tudo, de todas as formas, tudo tinha mudado naquele dia. É interessante porque a gente passa por isso, né? A gente vive uma vida que a gente acha que tá com Deus, mas tem que ter um momento realmente de encontro que muda essa chave. Porque se a gente for ver, eu me lembro de Jacó, sabe? Porque Jacó, ele conhecia o Deus do pai dele, o Deus do vô dele, mas teve um momento que ele se encontrou com um anjo ali, realmente ele se encontrou com Deus, e depois ali que ele mudou o nome, o anjo mudou o nome dele, ele se tornou Israel, e realmente ele mudou as suas atitudes depois daquele encontro. E é interessante como que nós passamos por isso. Porque a gente vive, começa ouvindo, o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe, o Deus do meu pastor, o Deus da minha igreja. E às vezes nós não temos esse relacionamento com Deus, sabe? Esse encontro de verdade com o nosso Deus, com o nosso Pai. E é interessante a gente compartilhar isso porque muitas pessoas talvez vivem assim, né? Não tem uma experiência para contar. Às vezes as pessoas se perguntam para a pessoa, o que você conhece de Deus? O Deus é o Deus que minha mãe ora e cura as pessoas, mas não é o Deus que escuta as suas orações. Então, nosso Deus é desse jeito, que nos transforma, que nos toca, que nos alcança, que nos transforma, não é verdade? Muitas pessoas conhecem a Deus de ouvir falar, mas é totalmente diferente você conhecer a Deus. De ter contato, né? Seu contato é totalmente diferente, é totalmente incrível. E quando você tem esse real encontro, não tem como você ser a mesma pessoa, não tem como você sair da mesma forma que você entrou. Não tem como. Quando você tem um real encontro com Deus, a sua vida muda, há uma transformação, há uma mudança radical. Uhum. E foi isso que aconteceu comigo. Quando a gente se encontra com Ele é diferente, pessoal. Quando a gente tem um encontro com Deus, é diferente. Moí, eu conheço algumas coisas que você tem vencido aí. Eu queria entrar um pouquinho na questão de uma coisa que você tem vencido muito ultimamente. E quem sabe você compartilha um pouco da sua história, como você tem feito para vencer isso, para que outras pessoas também que talvez passem por essas dificuldades também sejam alcançadas com isso, que é o medo. Não é verdade? O medo sempre bate a tua porta e muitas vezes trava a gente como pessoa, muitas vezes trava algumas pessoas por aí. E você passou muito por isso, né? Hoje tem vencido ainda, não é que passou totalmente, a gente tem que vencer nossos medos todos os dias, mas como é que você tem feito para lutar e vencer esses seus medos? Quais são as técnicas que você tem feito? Como você tem feito para vencer esses medos quando vem tentar te parar aí? Eu vou iniciar falando como que Deus começou a trabalhar nessa questão do medo. Uhum. Teve um dia que eu programei um culto de mulheres e chamei uma amiga minha para pregar. Eu não vou lembrar aqui no momento o tema. E aí, as meninas que fazem parte comigo, que fica à frente do Rede de Mulheres, ela convidou elas também para subir e pediu para que nós nos abraçássemos, que Deus ia dar um presente para cada uma. Ela não falou qual era o tipo de presente, mas que Deus ia dar um presente para cada uma. Nós nos abraçamos, as três, a Catinha, a Letícia e eu. E aí,
Deus falou com cada uma, deu um presente para cada uma ali naquele momento. Foi algo assim extraordinário. E eu fiquei dias me perguntando: Cadê meu presente? que presente é esse? Cadê meu presente? Eu lembro disso, E pessoal. Eu tava no dia, eu falei, amor, cadê seu presente? Eu fui um desses a falar pra ela. E aí perguntei para as meninas: vocês já receberam o presente de vocês? Naquele dia nós choramos e nos alegramos e foi muito lindo. E aí eu perguntava para as meninas: vocês já receberam o presente de vocês? E o que é o presente de vocês? Não sei o quê. E elas falaram o que era o presente delas. E eu falei: meu Deus do céu, até agora eu não sei. E o Wellington ficava: cadê, amor, teu presente? E o teu presente até hoje não chegou. Beleza. E aí o meu presente era a cura do medo. Deus começou a trabalhar na minha vida de uma forma totalmente extraordinária na questão do medo. Porque eu tinha muito, 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 muito medo de tudo. De tudo que vocês imaginar. Para pregar, eu tinha medo, eu podia me preparar, orar, ler a Bíblia, mas aquele medo ficava dentro de mim, me corroendo, ficava me matando. E aí, na hora, era um nervosismo louco. E eu pregava, mas e passava, tava tudo bem, de boa. E aí, quando tinha que ir em um lugar novo, aquele medo, sempre, qualquer coisa que eu ia fazer, existia o medo. E você via que isso te impedia de crescer? Muito, 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 muito mesmo. E aí foi onde Deus começou a trabalhar. E o Wellington sempre me chamava para ler versículos bíblicos sobre medo. Amor, lê sobre medo na Bíblia, vê o que Jesus fala sobre medo. E eu até falei isso para uma irmã essa semana, que o medo, ele nos impede de chegar até Deus, o medo nos impede de entrar no céu, porque os covardes não herdarão o reino de Deus. E aí ela falou: sério, irmã? Eu falei: sério. Eu falando com ela, né, sobre o medo, que ela falou que é uma pessoa que tem muito medo. E aí ela falou: meu Deus do céu. E é isso mesmo. O medo, ele trava as pessoas e impede que elas cheguem mais próximo de Deus. E era isso que acontecia comigo. E cresça também, né? E que cresçam, é verdade. E eu estou rompendo. Não é que o medo passou, não é que agora eu sou uma pessoa que não tem mais medo. Não é isso que aconteceu. A questão é, mesmo com medo, eu tenho enfrentado. Mesmo quando eu estou morrendo de medo, eu vou e só oro e peço ao Senhor que Ele vá na frente. E quando eu chego lá, que as coisas acontecem, eu falo: Senhor, muito obrigada por o Senhor ter me ajudado a chegar até aqui. E agora me ajude a não desistir, porque o medo ele não só paralisa as pessoas, ele também faz com que as pessoas desistam. E aí, assim eu vou rompendo e falo para as pessoas que é um leão por dia. Cada dia eu vou matando um leão sobre o medo e sobre outras questões também. E aí a gente vai matando um leão por dia. Vai lutando contra esse medo uma vez por dia. E a questão do medo é interessante porque realmente é uma coisa que nos paralisa, né? Não nos deixa romper na vida. O medo é uma coisa assim fora do normal. Ele faz com que nós ficamos... com que o ser humano adoeça. Ele faz com que você não saia da onde você está. Ele faz com que você perca oportunidades. É um turbilhão de coisas que acontece quando você tem medo. Uma coisa muito importante é que o medo faz com que você não se aproxime de Deus. É interessante porque você falou aí que recebeu um presente, Deus te deu esse presente, e ele não tirou o medo, porque pelo que você falou ainda tá lá, mas ele te deu força para você vencer o seu medo. Inclusive, hoje eu estou aqui morrendo de medo. Morrendo de medo, mas Deus está te fazendo vencer
os seus medos, alcançar seus objetivos, te deu força, te deu coragem, te deu ousadia. Isso é interessante como é que Deus trabalha. Porque Ele sabe que Ele nos faz nos mostrar que nós temos potencial para crescer. Se Ele tivesse tirado o medo, seria muito bom, porque você fala, não tenho mais medo, o medo sumiu. Mas Ele quis fazer algo diferente, né? Ele quis te mostrar que você, mesmo com medo, você é capaz de vencê-lo. Deus é interessante demais. E uma coisa, assim, muito interessante ainda sobre o medo é que ter pessoas ao seu lado que te apoia, que é um suporte para você, isso é muito importante. E o Wellington é um suporte para mim. Ele confia, ele acredita que eu sou capaz, que eu vou conseguir, e ele sempre fala palavras de apoio, de encorajamento para mim. Todas as vezes que eu falo, amor, não dou conta de fazer isso não vai dar certo isso e isso. E ele fala, e você também ter amigos ao seu redor que ficam te impulsionando, que ficam te empurrando, que falam palavras de encorajamento, isso é muito importante. E eu tenho essa roda de amigos, eu tenho essa rede de apoio de pessoas que vivem me impulsionando. Quando eu falo, eu não consigo, eu não dou conta, ele sempre fala, você consegue, tá vendo como você consegue? Você é boa nisso, você consegue fazer isso. Então, assim, tem a ajuda de Deus, tem oração, mas tem também pessoas que acreditam no meu ministério, que acreditam no meu potencial, que acreditam que eu posso ir além do que eu já fiz. Uhum. É interessante a gente ter pessoas que nos ajudam, né? Que nos fortalecem. Eu acho interessante porque se a gente for ver a questão do Espírito Santo, eu estava estudando esses dias na matéria da faculdade e ela falou o seguinte, que o Espírito Santo ele é um conselheiro, um encorajador. E até citou o exemplo seguinte, os exércitos romanos de antigamente, eles tinham um conselheiro, um motivador. O que eles faziam? Esse homem, ele ia do lado das tropas, contando as guerras, as vitórias que eles já tinham tido antigamente, contando como que eles eram fortes para motivar eles a guerrearem contra o exército que estava vindo. E o Espírito Santo é desse jeito. Ele é do nosso lado, assim, falando na nossa vida, olha, você é capaz, você consegue. A gente tem que ter ele e tem que ter pessoas. Porque ter pessoas que nos colocam para baixo vai te paralisar ainda mais. Sim. E quando a gente pega isso e fala, não, o Espírito Santo é meu consolo, meu encorajador. Eu tenho pessoas que nos ajudam. Então tá uma dica para você que talvez tenha medo, queira vencer o medo. Você vê que o medo acontece com muita gente. Eu também muitas vezes eu tenho medo, tenho dificuldade. Uma das coisas que me barrou muito foi timidez. Depois também eu posso até contar para vocês aqui. Mas a gente aprendeu a vencer isso. Deus nos ajudou a vencer essas dificuldades. Então, é importante, mesmo com medo, peça para o Espírito Santo te ajudar, te encorajar, que Ele nos ajuda e nos faz permanecer firme e crescer, né? Porque isso te faz crescer espiritualmente, financeiramente, emocionalmente, como mãe, como esposa. Você conseguiu já ver muita diferença na sua vida, assim, pessoal, quando você conseguiu receber esse presente? Todas as áreas da minha vida, eu consigo ver mudança. Uhum. Na questão do medo, né? Eu consegui vencer muitas batalhas, muitas coisas, depois que eu me posicionei, que eu comecei a pedir a ajuda do Espírito Santo para que ele me ajudasse nessa questão. Porque eu tinha até medo de orar sobre o medo. É engraçado. Engraçado. Ele é uma das ferramentas do diabo, ele usa para nos afastar de Deus. Porque ele sabe que se a gente estiver perto dele... Eu lembro que uma vez a gente teve um congresso aqui na igreja que a Catinha fez. O amor lança fora todo medo. Não sei se você lembra. Eu preguei nesse congresso. E como é que foi? Já que eu lembrei desse congresso aqui agora. O amor lança fora todo medo. E eu lembro, é verdade, quem pregou foi você. Como é que foi vencer esse desafio de pregar sobre medo, uma coisa que estava dentro do seu coração? Como é que foi esse desafio? Você lembra? Ai, foi algo assim... Não tenho palavras para explicar. Ainda não tinha acontecido o encontro lá que você falou? Não. Foi antes? Foi antes. O encontro já tinha acontecido. Não tinha recebido o presente ainda. Não foi nessa época, não. Uhum. Deus ainda não estava trabalhando comigo sobre a questão do medo, não. Uhum. Mas já foi um início de um trabalho. Um processo, né? Uhum. Já foi. Uhum. Porque pregar em um congresso e ainda sobre um tema que faz parte da minha vida, foi complicado, mas deu certo. É interessante porque
a gente tem que entender que a nossa vida é uma construção. Se você for ver tudo que a gente passa, todos os acontecimentos que a gente vive, nos prepara e nos leva para um amadurecimento, para um crescimento. Sim. Você falou que era um preparo já para Deus te direcionar para o seu presente. E a sua conversão lá atrás foi um direcionamento para essa mudança, para esse processo todo. Então a gente vê que cada processo da vida é importante para nós. Sim. Não é verdade? Então a gente tem que entender, valorizar, aproveitar cada detalhe, cada momento, porque isso vai nos fazer crescer. E falando sobre coisas que nos fazem crescer, eu sei que você já liderou muita coisa. Mesmo com medo, né? Interessante, porque você falou que lutou muito contra o medo. Mas eu lembrando aqui, você já liderou, você já falou que já deu aula na escola bíblica dominical, você já liderou jovens, adolescentes, até homens você já liderou, né? Mulheres, Sim, hoje em dia lidera é. mulheres. E como é que é? Como é que foi? E como é que é hoje essa questão da liderança? Como é que você começou no início a ter esse desejo de liderar? Esse desejo foi algo que Deus colocou dentro do meu coração. Uhum. O Heitor tem esse mesmo desejo. O Heitor quer ser líder, quer liderar. Foi Deus que colocou isso no meu coração. Uhum. E quando eu tive o encontro com Deus, que, como eu falei anteriormente, Deus falou comigo que eu iria trabalhar com a liderança de mulheres. E eu iniciei esse trabalho. Só que, nessa época, eu não tinha um amadurecimento, eu não tinha experiência, eu não tinha bagagem nenhuma para liderar um conjunto de mulheres. E eu sofri muito, foram tantas coisas, e eu chorei muito, e tipo assim, mas eu não era uma mulher de oração, eu não era uma mulher que pegava as guerras e realmente ia pro joelho, ia falar com o Senhor, não queria bater de frente com as irmãs. Eu queria que elas conhecessem a Deus e que elas tivessem intimidade e relacionamento com Deus, mas que eu empurrasse de goela abaixo, né? Isso é interessante, porque a gente às vezes quer... muitos líderes querem fazer isso, né? Eu queria que elas lessem a Bíblia, que elas fossem umas mulheres espirituais, mulheres que jejuavam, sendo que nem eu fazia isso. Uhum. E aí foi bem conturbado essa liderança, mas aí depois disso houve um preparamento, uma preparação, houve um discipulado, e aí foi diferente, começou a ser diferente. Eu comecei a ler a Bíblia, comecei a orar mais, a resolver as questões não com discussões, Imposição, né? foi com oração, mostrando na palavra. Então, aí começou a mudança, né? Aí começou realmente uma liderança como Deus queria que a gente liderasse. E o outro fato muito importante é que algumas vezes eu liderei sozinha, mas outras vezes eu liderei com você. Uhum. E aí, quando você estava comigo liderando, eu aprendia muito com você. Aprendia como que eu deveria ser realmente um líder. Porque você é um líder nato, um líder, assim, que eu me orgulho de ter você como líder da nossa casa. E como muitas vezes líder que tem sido em tudo que é colocado para você para fazer. Para liderar. E aí, com a liderança dos jovens, que era você, que era nós dois, só que você estava mais à frente do que eu. De jovens, lá na igreja na Samambaia, na Cardeais de Justiça, e lá eu pude ver e aprender como que era realmente ser um verdadeiro líder. Ser um líder parecido com Jesus. Porque você é um líder que se parece muito com Jesus. E aí, eu voltei para a nossa igreja e passei a liderar da forma que era correta.
E graças a Deus passou a dar certo. E assim, nós temos êxito. E consigo influenciar mulheres, consigo influenciar pessoas, mas não impondo nada sobre elas. Apenas com gesto, com atitudes, elas têm mudado, têm se posicionado. E essa é a melhor forma de liderar. Não impondo nada sobre os liderados. Com exemplo, né? Com exemplo. É interessante porque o pessoal acha que liderar é chefiar. Eu achava isso. Eu não vou longe. Eu achava isso. Que era apenas comandar. Comandar. Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e todo mundo vai fazer e vai ser mil maravilhas. Se fosse assim, seria muito fácil. E seria como o mundo faz. Só que o nosso Jesus, ele não agiu assim. Você vai ver que ele não colocava pressão sobre ninguém. Ele falava, olha, o caminho é esse. Quem quiser vir, pode vir. E acho que a maioria dos líderes hoje em dia, nós como líderes, nosso maior desafio é a gente dar um testemunho daquilo que a gente quer que as pessoas façam. Não é faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Que normalmente a gente quer fazer isso, né? Se a gente chegou a citar isso, a gente quer impor, quer falar, ó, faz isso, faz aquilo, e muitas vezes nem a gente dá conta de fazer. Sim. E quando a gente tenta impor algo que a gente não dá conta, a gente é muitas vezes impaciente com as pessoas. Porque a partir do momento que você vê, peraí, isso aí até pra mim é difícil, você se torna mais amoroso, se torna mais compreensivo. É assim ou não é? É verdade. É interessante, porque quando a gente lidera como Jesus liderou, a gente começa a ter amor, porque a gente sente na pele o que aquelas pessoas sentem. Por que Jesus foi um líder diferente? Porque ele veio aqui e passou o que a gente passou. Ele sabe das nossas necessidades, das nossas dificuldades. Então, é mais fácil a gente entender quando a gente se põe, tem compaixão com as pessoas, entendeu? Para liderar. E é interessante, é bom ver como que a gente tem que aprender a liderar, como a gente tem que crescer. E é interessante porque líder erra, né? Eu acho que, não sei como é que você vê esse processo, como é que foi importante para você. Eu acho que se eu trazer, a gente vai trazer vários líderes aqui, talvez possa ser, ter um tema que eu possa abordar, mas acredito que todos erram. Todos. Certo. Mesmo tentando acertar, nós vamos errar. Nós vamos errar. Porque a gente é ser humano. Só que o que acontece é o seguinte, a nossa maturidade vai fazer a gente começar a errar menos. Não é assim? E aí a gente vai conseguir ter resultados diferentes. Mas eu acho que o erro, ele faz parte do processo. Não que você vai errar intencional, porque eu tenho certeza que você não queria ali prejudicar, mas você queria o quê? O crescimento, sim. Mas isso te levou a agir de forma errada, que hoje você entende, que a gente entende que é errado, né? Então, a gente vê que o erro faz parte do processo. Eu lembro que uma das coisas que me faz muito difícil de eu vencer é o medo de errar. Eu sempre tive muito medo de errar. E uma das coisas que Deus teve que trabalhar comigo foi justamente essa, que o erro faz parte. Às vezes você vai errar. Eu vejo pessoas que me inspiram, falam, cara, como eu falei besteira lá atrás. Eu falo, ai, como assim? E ele prega, ele faz isso, ele ensina e ele falou besteira. A gente faz isso. E eu acho que outra ferramenta, além do medo que o diabo tenta nos colocar no nosso coração pra gente não fazer algo pra Deus, é o medo do erro. Sabe? De falar, vou fazer isso aqui, mas se tá certo, se tá errado. Isso nos bloqueia de vivermos aquilo que Deus tem pra nós. E é interessante que quando a gente faz, a gente erra, a gente aprende. Quando a gente aprende, né? Porque tem gente que erra e continua. Continua do mesmo jeito aí. Mas isso são princípios valiosos na liderança. Você aprender que o reino de Deus é por exemplo. É por exemplo. Não é por obrigação, não é por imposição. Sim. E é uma coisa pessoal, sabe? Você falou aqui sobre o seu encontro com Deus e como que isso mudou sua vida. E a vida com Deus é isso. É algo especial, algo diferente. Isso é edificante para nós. Top, muito bom, que benção. Deixa eu te fazer só mais uma pergunta. Pode? Pode. Tá nervosa? Tá mais tranquila aí? Já passou medo? Já tá adaptada ao microfone? Tá tranquila? Mais ou menos. Você lembra? Por isso que eu falei no início aqui do vídeo, não posso terminar deixando o pessoal aí na curiosidade, que eu falei que ela tinha me chamado pra ir pra igreja. Depois, quem sabe, alguém vem me perguntar aqui, me entrevistar também, pra gente bater um papo. Tu lembra aquele dia que tava tendo um congresso aqui na igreja? E aí eu vim pra igreja
eu não vim pra igreja não, mas eu vim pra igreja só pra poder, pro movimento, igual muitas pessoas vivem isso. Eu acho que é muito comum Sim. essa vida com Deus, assim, pelo movimento da galera, por vir. E eu sou nascido e criado na igreja, mas eu vim pra esse culto, pra esse congresso, porque eu não tinha nada pra fazer em casa. E até então, a gente nem tinha nada de relacionamento junto, a gente só se conhecia, participava de jovens. E eu cheguei na igreja e fiquei lá de fora, tu lembra, né? Fiquei lá fora, lá na janela, lá, era até um amigo nosso que tava pregando, um missionário Wellington. Aí ela veio brava, menina, nós nem se conhecia, a gente só era amiga, ela veio brava lá de dentro, saiu do grupo de jovens lá na frente, lembra, né? Saiu, e aí, tu lembra o que tu falou? Ou não? Não. Mas tu lembra que você foi lá me chamar pra eu ir pra te igreja? chamei, Tá? mas eu não lembro o que eu falei. Não, ela chegou e me chamou pra ir pra igreja, pra entrar, tudo mais, pra cultuar a Deus, e eu lá fora. E aí, eu falei, rapaz, e a partir desse dia foi que minha chave mudou, meus olhos mudou pra ela, entendeu? Comecei a olhar ela com olhos diferentes, foi que eu comecei a querer namorar ela e tudo mais e tal. E aí, um dos processos que eu vivi foi esse dela. Eu falei, peraí, essa menina tá me chamando pra igreja, quer dizer que... Fiquei meditando, sabe? Será que eu não tô na igreja não sei o quê, pelo menos pra entrar, pra realmente viver aquilo que Deus tem. E eu peguei isso como um dos pontapés também que me mudou, que me fez cada vez mais me aproximar de Deus, foi esse momento aí. Ela teve esse momento de me convidar pra ir pra igreja, gente. Meu Deus do céu, quase não saiu. Pra ir pra igreja, então foi muito especial esse dia também na minha lembrança. Quer compartilhar mais alguma coisa com a gente aí? Falar alguma coisa no seu coração? Fazer alguma pergunta? Eu quero fazer uma pergunta. O que fez você tomar a decisão de criar um canal, de fazer podcast? Te mandaram fazer essa pergunta aí? Foi? Não. Não. O que fez? Eu sei mais ou menos, mas eu gostaria que as pessoas que estão em casa também soubessem o que te fez tomar toda essa atitude, porque não é uma coisa fácil, é algo que dá trabalho e tudo, e eu queria saber. A minha vida, tudo foi muito um processo. Eu não tenho uma lembrança de falar, fui depois de tal dia, mas eu acredito que tudo que eu vivi foi um processo. E para começar a história, eu me lembro que a gente tava querendo abrir uma escola. Eu, o Alisson e o Jonathan. A gente tava correndo atrás de abrir uma escola e gastando energia e tudo mais e tal. E aí, não deu certo. Não fluiu esse negócio. E eu sempre tive muita dificuldade com falar em público. Talvez a pessoa não saiba aí, quem assiste os vídeos, quem me vê pregando, mas eu sempre fui muito tímido. E ainda luto muito contra isso. Se não for pregar ou gravar, hoje em dia até que eu consigo gravar mais tranquilo, mas se não for isso, eu ainda me retraio muito, fico muito calado. E aí eu nunca me imaginei gravando um vídeo, nem pensava, porque eu falava, não dá certo não. Tanto é que a gente ia muitos anos atrás, acho que foi em 2016, a gente tentou criar um canal também, eu, o Jonathan e a Gabi, só que eu não tive coragem de gravar. Eu botei pra ela, que ela tava fazendo jornalismo, eu falei, não, você grava, a gente só te ajuda aqui e tal, porque eu tinha muito esse receio no meu coração. E aí a gente tava se empenhando força pra abrir essa escola e tudo mais e tal. E eu comecei a fazer um curso do Douglas, do Na Mesa, que era sobre mídias sociais. E ele falou algumas coisas lá, tudo mais e tal, e isso entrou no meu coração, como que tem pessoas que acessam a internet e muitas vezes não tem conteúdo na internet que possa levar as pessoas a terem mais de Jesus. E a gente já tinha o movimento, o Encontro Mais, não era o Jesus Mais. Então, a gente só fazia encontros, fazia cultos e tudo mais e tal. Deus já tinha colocado no meu coração também há um tempo, 2015, quando Deus colocou isso no nosso coração. E aí, eu assisti esse vídeo, fiz esse curso dele, e isso me motivou a entrar nessa área, sabe? Mesmo com muito medo, com muito receio, morrendo de vergonha. Eu lembro que as primeiras gravações foram muito difíceis. E aí eu falei, vou fazer porque eu amo a Deus. E se ele tá me pedindo pra gente poder fazer, a gente vai fazer. Só que aí eu falei, peraí, vou chamar os meninos pra entrar também, porque a gente tava gastando muita energia com isso. Eu lembro que eu chamei o Alisson, chamei o Jonathan lá em casa, não sei nem se eles lembram disso. A gente sentou na mesa e falou, gente, bora gastar energia nisso também. Bora se queimar por Jesus. Aí eles, bora. Aí o nome, a gente não tinha nome. Só tinha Encontro Mais, que era só uma manhã com Deus. Aí a gente começou a pensar, o que a gente vai botar? Começamos a orar e eu lembro que a gente passou algum período orando e buscando e nada. Até quando nós conseguimos falar Jesus Mais. E aí, daí começou a surgir as coisas, começou a surgir vídeos, começou a surgir gravações. Mas foi muito nesse processo, sabe? Deus foi me moldando de pouquinho a pouquinho.
foi esse curso que eu fiz, foi as pessoas que estavam à minha volta, foi quando eu comecei a ver também que eu não podia queimar só para as coisas do mundo, mas para coisas de Cristo, porque eu gastava muita energia para conquistar, alcançar. E é uma coisa que eu aprendi muito com Deus, é isso também, porque na minha vida eu consegui alcançar muitas coisas muito rápido. Rápido assim, eu consegui alcançar algumas coisas relativamente novo. Por quê? Porque eu me esforçava muito. E com Deus é diferente. Eu tenho apanhado muito porque com Deus não é no meu esforço, é no dele. Não é no meu tempo. E eu fico pensando, Deus, mas a gente se esforça e a gente luta nada. E a gente vai aprendendo. Então foi assim que começou. E hoje estamos aí gravando, começando algo novo. Foi assim. E aí os meninos ajudaram muito, sempre nos apoiando, incentivando. E estamos aí. Lembra que a gente começou a gravar no celular, aí depois eu comprei um, e depois Deus fez um milagre e a gente ganhou uma câmera. E Deus faz a gente vencer os medos também. Porque não é que eu não tenha. Mas eu sei que a nossa força vem dele. Eu nunca deixei medo me parar de nada. Eu falei, não vai ser pra Deus também que vai me parar. E aí, a gente tenta buscar nele força e seguir em frente. Sempre. Parar de chorar aqui, senão a pessoa vai achar que a gente só chora. Pra quem me conhece já sabe que é normal, né, gente? Quando me escuta pregando por aí. Pra aqui pro canal é uma novidade, mas tudo bem. Quer terminar? Quer comentar alguma coisa? Não tenho mais palavras. Pode terminar. Só falar que foi uma honra, foi um prazer poder ajudar de alguma forma. E não ajudo mais porque eu tenho medo. Mas eu creio que Deus está trabalhando nisso. E eu sei também que é tudo no tempo de Deus. E que no momento certo vai acontecer, né? Vocês vão alcançar mais pessoas vão ter mais de Jesus, mas é tudo no tempo certo e é um processo. Eu até falei, acho que pra Lara e pro Wellington, que eu acordei esses dias 5 horas da manhã e eu estava lavando louça. E quando eu liguei o primeiro jato de água, tava muito gelado mesmo, e doeu os meus dedos. E eu falei, gente, Deus tá falando comigo 5 horas da manhã. E aí eu continuei lavando lá, tipo, de pouquinho, tirava a mão e tentava aquecer a mão. E aí começava de novo. E aí fui lavando a louça. Só que chegou um momento em que a água ficou morninha. E eu terminei de lavar a louça. E eu falei assim, é da mesma forma com a nossa vida espiritual. Com tudo que nós vamos fazer. Se nós aguentarmos o processo, se nós conseguirmos ficar no momento ali de dor, no momento que tá gelado, que tá frio, vai chegar um momento em que vai ficar morninho, vai ficar bom, vai ficar gostoso de fazer e vai dar certo. Vai ficar suportável, né? É. Amigo, eu agradeço aí por ter rompido o seu medo e estar aqui com a gente, abrindo esse novo projeto aqui. Jesus Mais Podcast, Deus abençoe aí. Obrigado por tudo, Amém. por estar sempre do meu lado aí, me auxiliando, me acompanhando, me ajudando. Deus possa continuar sempre te ajudando, tá bom? Pessoal, se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar, tá bom? Manda aí pros seus amigos no WhatsApp, no Instagram, para que outras pessoas também sejam abençoadas e edificadas. Não deixe de deixar aqui seu comentário também, tá bom? É muito importante saber o que você achou, o que você tá aprendendo, como você tem crescido. Então comente aqui. Já olhou se você é inscrito? Ainda não? Então olha aí. Se inscreve se você não está inscrito ainda, ativa o sininho também, tá bom? Para que você possa receber as notificações. Nós estamos iniciando aqui esse quadro novo, vai ter vídeo toda semana aí, para que você possa crescer e edificar aí cada vez mais através do bate-papo que vai ter aqui, tá bom? Deixa aqui o seu joinha também, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, tá bom? Guarde isso aqui, espero que você tenha anotado aí cada experiência que foi trocada.
E não se esqueça, você pode ter sempre mais de Jesus.